colégio alternativo. E a aula que a gente vai ver agora serve para o 8º e 9º ano do colégio, com os respectivos assuntos que estão seguindo, né? Então, para o 9º ano é uma revisão, para o 8º uma introdução, e o 7º vai acompanhar um pouquinho disso aqui também no futuro, que está seguindo esse assunto também, tá? Que veio no livro, tá bom? Então, olha só. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre o passado simples, there to be, o uso dos verbos regulares. A gente vai continuar com os verbos regulares porque eu vou falar dos irregulares depois, tá bom? Então, let's go. Então, a gente vai falar um pouco sobre o simple past tense, que é o passado simples. Meu Deus, como escrever o passado? Ai, peraí. Senhor do céu, peguei isso na internet. Agora. Eu espero que tenha sido um americano. Passado simples, ok. Modo afirmativo. Então, quando a gente vai falar alguma coisa na forma afirmativa, no passado simples, vai funcionar como presente, tá legal? O que é importante aqui é o seguinte, vamos conjugar os verbos. Vamos em português. Play é o verbo jogar. Então, essa parte aqui vai ser o verbo. Ele é regular, tá? Pela regra que a gente viu e termina com ED. Ele é regular. Então, bora lá. I play, you play, he play. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Se fosse o presente simples, aqui teria um S. Tá? Eu vou colocar aqui do lado porque eu vou precisar e vocês vão perceber o porquê. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Essa é a conjugação do presente simples. A do passado vai ganhar ED, tá? No presente a terceira pessoa ganha S, S e S. Ok? Então olha só. O que vai acontecer aqui? Vamos conjugar no português para vocês perceberem. Primeiro no presente. I play. Eu jogo. Você joga. Ele joga. Ela joga. Isso. Ele ou ela joga. Nós jogamos. Vocês jogam. Eles ou ela jogam. Isso é a gente traduzindo. Tá bom? Porque se eu fosse ler mesmo, como o inglês ele é uma língua arcaica, tá? Ele é uma língua muito velha. Se eu fosse traduzir ao pé da letra português, ficaria mais ou menos assim. Eu jogar, você jogar, ele jogar. Não, eu jogar, você jogar. Ele joga, ela joga, isso ele ou ela joga. Aí de novo, nós jogar, vocês jogar, eles ou ela jogar. Seria assim a tradução direta, né? E aí no passado ficaria assim. I played. Eu joguei, você jogou, ele jogou, ela jogou. Vocês podem perceber que o passado ele é todo igual, não muda, tá? E aí o que vai acontecer? É só na afirmativa que isso acontece. É só na frase afirmativa. Por exemplo, I played. É horrível fazer com coisa. I played soccer. Eu joguei futebol yesterday. I played soccer yesterday. E aí eu tenho uma frase afirmativa no passado simples. Lembrem, o passado simples ele marca um tempo e a gente vai ver o tempo dele depois, tá? Como marcar, porque a gente vai ver depois dos verbos irregulares. Primeiro eu quero que vocês entendam. Então quando eu for escrever uma frase no passado simples, o verbo ele vai para o passado e a conjugação dele é única para todo mundo. Não precisa ficar conjugando para todo mundo, tá? A conjugação dele é única para todos os pronomes, ok? Então você tem a forma afirmativa e a gente vai falar bastante dela porque essa daqui ela faz, a gente vai fazer um parâmetro do presente com o passado, tá legal? Então aqui a gente vai ter o modo interrogativo. Presta atenção aqui numa coisa, eu vou dar uma dicona, tá? Um IPCzão. Presta atenção aqui. I play, you play, he play, she play. É como se eu estivesse conjugando no presente simples, só que sem a conjugação. Aí o que vai acontecer? Eu ponho o verbo, infinitivo, e depois eu ponho o did na frente. O que é o did? Bora lá. Did.
ele é um verbo auxiliar do passado simples. Ele, o significado dele é essa bolinha aqui, ó, não existe, tá? Ele marca que a frase está escrita no passado. Por quê, professor? Aí tu vai ver o porquê. Já quando eu mostrar agora. Aí então, olha só. Tu vai ter did, ele não fica singular. O significado dele é vazio, mas ele marca o tempo verbal. Então aqui, se eu falo I play, eu jogo. Eu posso falar assim. Se eu posso falar assim no presente simples, é por exemplo, I play, eu jogo. E posso falar do I play, eu jogo, entendeu? Então, I play, eu tô falando no presente. Se eu quiser falar no passado, did I play, eu joguei, entendeu? Então ele marca o tempo verbal em que tá, porque o inglês é uma língua antiga, então ele tem pouca conjugação, ele é simples. Não é difícil, é basta colocar o did na frente. Aí ó, vai ficar did I play, did you play, did he play, did she play, did it play, did we play, did you play, did they play, tá? É uma pergunta, tá legal? Então você escutou o did na frente da frase, já sabe que vem uma pergunta aí. A forma negativa, bem, I did not play. O não, ele vai vir sempre após o did. E acabou. E aí a gente vai ter a forma negativa abreviada, que é o did not, que vai virar didn't. Isso aqui é um D, galera, tá? Deixa eu juntar aqui o Dzinho, pronto. Esse é um D, vai ficar didn't. Tá legal? Então, é bem simples, é bem prático, não tem o que errar. Bora lá. Agora que vem a treta. Does, do, does, did e o done. A gente não vai usar o done, tá? Por quê? Porque o done é mais pro presente particípio, passado particípio, tá bom? Esse aqui, quando a gente estiver falando do present perfect, a gente vai usar ele. Bora ignorar ele um pouco aqui. Então, bora lá. To do verb. O verbo o to do, ele é o verbo fazer, tá? Mas quando ele é usado como auxiliar, ele não tem significado. O presente, no presente, na forma presente, ele vai ser o do para I, you, we, they. E ele vai ser does para a terceira pessoa do singular. Por quê? Eu já expliquei, tá? Em sala. Então aqui, quando for o passado, ele vai passar a ser did. Tá legal? E aí vai ficar assim, ó. Frases afirmativas com do. Observa. Na frase afirmativa, o do e o does auxiliar não irá aparecer. Tá bom? Pessoa, mas eu quiser falar o do, ele não vai aparecer. Vai ficar assim, ó. I do my exercises. Aí, eu faço meus exercícios. I do my exercises. Não existe isso. Tá bom? Então, I do my exercises. Eu faço meus exercícios. Tá? He does exercises. Eu faço exercícios. Desculpa, não tem o my aqui. I do exercises. Eu faço exercícios. He does exercises. Ele faz exercícios. Entenderam? Essa é a tradução. Deixa eu apagar ali que tá feio. Aquilo ali tá feio. Tá enfeiando aqui a minha live. A minha aula, minha gravação. Tá? Ponta do laser. Marca texto. Não, canetinha mesmo, é melhor. Tá bom? Estão entendendo? Se não estiver entendendo, manda lá no PV que eu explico de novo, faço outro vídeo. Então, vai ficar aqui. I do exercise, he does exercises. Então ele vai ser um verbo principal porque ele está dando sentido à frase. Aí, quando a gente for fazer... Quando a gente for fazer perguntas. Bem, bora lá. O do e o does. O do e o does. Eles só vão aparecer na forma interrogativa. Que interrogação feia. Apaga aqui.
No apontador laser. O apontador laser é bacana, olha. Legal. A forma interrogativa e na forma negativa. Tá bom? Então, ele só vai aparecer nesses dois momentos. Então, do you go? E aí eu complemento, ó. Por exemplo, eu vou usar essa frase aqui, ó. I do exercises. Aí eu vou ter do, I, aí o verbo permanece no mesmo lugar. Do I do exercises? Ai, que coisa, deu um bug aqui na cabeça. Do I do? Caneta, pen, pineapple, apple pen. Do I do? Exercises. Do I do exercises? Eu faço exercícios, tá? Então, do I do exercises? Eu faço exercícios. Então, olha aqui, ó. Ele fica como um verbo auxiliar e ele fica como um verbo principal. What do you do? O que você faz? Lembra daquele exercício que a gente fez em sala lá logo no início do ano? Pois é isso. Então, aqui eu vou ter um complemento. Ó, do you go home? Você vai para casa? Então, ele vai ficar sendo como auxiliar. Isso no presente. Lembrem, se eu for fazer uma pergunta aqui, ó, por exemplo, he does exercises. Aí eu vou colocar aqui, eu vou apagar o I para apagar aqui o início. Aí eu vou fazer agora o exemplo da terceira pessoa do presente, porque eu tenho que mostrar a diferença entre um e outro. Caneta. Does, se for a terceira pessoa, vai ficar does he do. Olha, observem. Vai ficar does he do exercises? O que está acontecendo aqui? Como eu tenho aqui, ó, o does, tá vendo? Does. He does exercises. Isso quer dizer que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Tá, acompanha lá o raciocínio. Ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Terminou em E, precedido de consoante, acrescenta S, com algumas exceções. Caso você não lembre, assiste a aula do sexto ano lá, do sexto ano de inglês que tu vai pegar, tá bom? Do meio pra aula pra frente tem esse pluralzinho aí, mas é de substantivo, mas quase que funciona pro verbo. Funciona quase igual, tá bom? Aí, olha só. Então, does he do exercises? Aí, por que não tá o do? Por que não tá does? É porque aqui já está aparecendo conjugado o verbo. Eu não tenho necessidade de conjugar de novo. Mesmo ele sendo auxiliar, ele marca que a frase inteira está no presente. Aqui quem marca que a frase está no presente é a flexão do verbo, tá? Quando o verbo é conjugado, a flexão é a mesma coisa que conjugar. Quando o verbo é conjugado, ele marca o tempo verbal. Eu vou para casa. Está no presente. Eu vou, ok? Eu irei para casa. Ó, o verbo está conjugado. Ir. Eu vou, né? Ir. Então, ele está no futuro. Tá ok? Estão entendendo? Então, é isso que está acontecendo aqui. Ele está sendo conjugado e ele vai pro... A frase no presente simples. Conjugou o verbo que dá sentido à frase. Ele vai estar naquele tempo verbal. A marca do presente é o S, é S ou IES na terceira pessoa, ou o verbo no infinitivo, como a gente conhece. Tá aí com dúvida? Vai lá na aula do sexto ano e dá uma olhada que tu vai entender, tá bom? Quando a gente vai fazer, aí aparece o verbo auxiliar, e aí alguém tem que marcar o tempo. Ele volta para o infinitivo e ele marca o tempo verbal do presente. A mesma coisa vai acontecer no passado. Bora dar uma olhada aqui, ó. O did. Quando eu vou fazer a frase no passado simples, vai ficar I did my homework. Não é o presente? I do. Ó, se eu tirar o did, não vai ter sentido. I my homework. Então o did é o do. É a mesma frase do presente,
só que passada por passado agora. Então ele é o verbo principal. I did my homework. Por que eu estou fazendo com ele? Ele é um verbo irregular. Você pode ver que ele não ganhou nem D, nem D, nem ED, nem ED. Tá? Então ele é um verbo irregular. Mas por que eu estou fazendo com ele? Porque ele é a base do passado. Tá? Assim como o verbo to be é a base do presente, é a base do inglês, esse aqui é a base do passado. Você tem que entender ele, tem que entender como é que funcionam as trocas para entender tudo. Tá bom? Então, I did my homework. Ok? Essa frase aqui está no passado simples. Se eu quiser fazer uma negação, ou não, uma interrogação, uma pergunta, tá? Aí vai ficar, não, tá muito coladinho ali, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Aqui tem um bom espaço. I did my homework. I did my home... Eu não vou escrever tudo. Homework. Tá? Aí, ó. I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Tá? Essa frase está na afirmativa. Se eu quiser fazer uma pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu boto o verbo auxiliar aqui na frente. Tá? Did. Did my homework? Não. Se ele já ele já marca o tempo do passado, tá bom? Ele é o verbo auxiliar do passado, então ele vai marcar o tempo do passado. Se ele já marca o tempo do passado, o verbo aqui não tem mais necessidade de ficar no passado. Então eu vou tirar isso, né? Ele vai sair, e aí o que vai acontecer? Ele vai passar pro infinitivo. Did I do my homework? Então, o que vai acontecer? E a interrogação no final. Did I do my homework? Eu fiz o meu dever de casa? Aí o que vai acontecer? Por que é importante ele estar aqui na frase? Porque, como eu falei, eu posso falar I do my homework. I do my homework em forma de pergunta. E aí eu vou falar assim, eu faço o meu dever de casa ou eu fiz o meu dever de casa? Então é muito importante que apareça aqui no início da frase ou do, ou does, ou did, para identificar o tempo em que eu estou falando. Tá entendendo? Tá me entendendo, jovem? Então é isso, deixa de loucura. É simples, inglês é simples. O negócio é que tem muita regrinha, assim, as palavras são diferentes. Mas é simples comparado ao português. Aí olha só. Aqui, ó. Do you speak English? Você fala inglês? Does he speak... perde o S, né? Porque teria que ter o S para ser speaks English. He speaks... a frase afirmativa seria essa aqui, ó. He speaks English. Ele fala inglês. Aí, como tá em forma de pergunta, aparece o verbo auxiliar no início. Does... Tá vendo aqui? Does he speaks English? Entendeu? Does he speak English? Desculpa. Aí a forma conjugada cai. No passado vai acontecer a mesma coisa. Do you speak English? Marca o tempo verbal. Did you speak English? Normal, né? E aqui vai cair. Did he speak English? Não tem também. Volta para o infinitivo. Não é que perde. O verbo ele vai ficar no infinitivo. Tá entendendo? Então, não é que ele vai perder a conjugação. Não. É que ele vai ficar no infinitivo. Aí, se não tivesse isso aqui na frente, aí eu poderia dizer que aqui ia ter um S. Porque eu não ia saber se está no presente ou no passado. Eu espero ter sido claro. Porque esse assunto, ele causa um pouco de confusão na cabeça. Apesar dele não ser difícil. Porque tem que saber um monte de regrinha agora. Tá? Então, na forma afirmativa do passado simples, vamos lá, vai ter um exercício já. Na forma afirmativa do passado simples, eu vou ter o pronome, o verbo no passado, eu vou colocar um verbo aqui,
um verbo aqui regular para você entender. Ele vai ter deu e ed. Então aqui, I worked. E aí eu vou ter que marcar um tempo. Yesterday. Só para terminar essa parte aqui. Yesterday. Aí de quanto é que tá passando lá o yesterday, tá? I worked yesterday. I worked yesterday. Aí tá. Então, aqui não tem did, que é uma frase afirmativa. O did apareceu, isso é um IPC bem grande. O did apareceu na frase, o verbo volta para a forma infinitiva. Aí vai ficar did I work yesterday? Eu vou deixar os pontinhos aqui. Did I work yesterday? Então o verbo volta para a forma infinitiva. Aqui, se for uma negação, agora se for uma negação, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui em cima. Eu quero negar, aí vai ficar I. O verbo auxiliar sempre vem próximo ao pronome, caso eu. I did not. O verbo apareceu did, o verbo volta para a forma infinitiva. I did not work. E aí o tempo, yesterday, last year, last month. Opa, não tem interrogação, não se faça de louco, tá? I did not work. E aí o tempo. Entenderam porque é importante ter o did na frase, né? O não, ele sempre vem depois do verbo auxiliar, do verbo modal, do verbo to be. Tá legal? Não esqueçam disso. Bem, demais é isso. O verbo regular, ele sempre vai ter de, tá? E o irregular vai mudar como o did. O did é um verbo irregular, ele não obedece a regra. Depois eu vou falar sobre isso. Bora lá. Complete essas sentenças com... Complete these sentences with the simple past tense or of the regular verbs. Então, complete essas sentenças com o passado simples dos verbos regulares. Então, aqui, ó. Então, todas vão ser afirmativas, né? Então, se todos são regulares, bora ver se todos são regulares. Visit, open, answer, dance, visit, play, visit. Um monte de visits, tu vai escrever visits até tu aprender. Play, love, sit, study, study, write, dance, tá. Ok. Então, very easy. Eu acho que ninguém vai ter problema com isso. Se tiver, pode me chamar no PV. My friends yesterday. O que é que eu vou colocar aqui? Se eu tô vendo que a frase afirma, não tem nada tá me dizendo que é negativa. Então, se a frase que eu vou escrever aqui do lado. Não, vou tentar escrever aqui. I visit my friends yesterday. Eu, meu amigo, ontem. Ó, observa o tempo aqui, ó, do passado simples. Ontem. Então, eu vou escrever aqui. I visited. I visited. Visited. Legal. I visited. I visited. Visited. I visited my friends yesterday. Ok? Eu visitei meu amigo ontem. E assim você vai fazendo todas elas que são regulares e vão ter ED no final. Tá legal? Leiam. Leiam e façam. Questão de número 2 dessa daqui, volume 2, oitavo ano, página 5. Tá bom? Eu não sei, o nono não tem, eu acho que essa matéria, então ela é de revisão. Mas o mesmo vale pro nono ano. Eu quero que vocês copiem. Vocês vão responder. E aí vocês vão copiar essas frases pro caderno. E eu quero que vocês façam de caneta, porque vocês vão me mostrar as fotos. Oitavo e nono ano. De caneta que vocês vão me mostrar as fotos. Eu quero que vocês escrevam as frases e deixem 2 a 3 linhas embaixo de cada uma. Escrevam a forma negativa e a forma interrogativa de cada uma delas no passado simples. Ok? Só isso e mata essa questão. E muito obrigado por ter assistido essa aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que sido claro. Se eu não fui, podem me chamar no PV, que eu posso fazer um outro vídeo individual para cada um de vocês, atendendo a necessidade de cada um e a dificuldade que cada um está tendo. Tá bom? Um abraço bem forte do tio.
Beijo na testa de cada um de vocês. Melhorem, lavem as mãos e se protejam contra o corona. Até mais! Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter i det där ventrilo och spelar Dota. Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.